Ele já se despediu da vida. O seu último desejo é ver o seu fiel cão antes da execução. Mas no momento em que a esperança desapareceu, aconteceu algo que ninguém esperava. Inscreva-se no canal e escreva nos comentários de onde está a ver este vídeo. Os primeiros fios de luz da manhã rastejaram pelo céu como se temessem tocar as muralhas pesadas da penitenciária estadual de Redstone. Era um amanhecer tímido, quase envergonhado, e a sensação de que até o sol hesitava em entrar naquele lugar fazia o ar parecer ainda mais frio e imóvel. Dentro das paredes espessas, a vida acordava aos poucos. Passos arrastados de guardas ecoavam nos corredores longos demais. Portas de metal retiniam quando eram abertas, e um murmúrio distante de vozes começava a esquentar o ambiente que, em algumas horas, testemunharia algo irreversível. Na cela mais isolada do bloco de execução, Lucas Hale estava deitado sobre a cama estreita de aço. Seus olhos permaneciam abertos, fixos em um ponto invisível no teto, como se ele tentasse gravar na mente cada detalhe daquele último amanhecer. Não tinha dormido, e talvez nem lembrasse mais o que era dormir profundamente. A contagem regressiva martelava dentro dele, mesmo que tentasse ignorá-la. Faltavam 3 horas para sua execução. 3 horas até que uma agulha perfurasse sua pele e, segundo a justiça, encerrasse uma vida que, para ele, ainda possuía verdades não ditas. A sensação de que o mundo lá fora seguia indiferente à sua inocência o consumia silenciosamente. Ao mesmo tempo, ele se debruçava sobre as memórias que o traziam até aquele ponto. Viera de uma carreira sólida no serviço militar, integrante de uma unidade especial da Marinha dos Estados Unidos. Era respeitado por seu sangue frio, pela disciplina e pela capacidade de tomar decisões em situações de extrema pressão. Todos o viam como exemplo de força, e ele carregava essa responsabilidade como uma honra. Mas o tempo em combate o havia marcado mais profundamente do que deixava transparecer. Depois de missões que jamais mencionava em voz alta, veio um cansaço interno, não físico, mas existencial, que o fez buscar a volta à vida civil, à simplicidade que julgava ter esquecido. Encontrou essa simplicidade em Olivia Carter. Professora dedicada e de temperamento sereno, ela parecia ter uma maneira de enxergar o mundo que o fazia respirar com menos peso. O relacionamento dos dois crescia de forma natural, como se desde sempre estivessem destinados a se encontrar. E quando adotaram Atlas, o cão belga Malinois, com um longo corte cicatrizado no lado do rosto, Lucas soube que havia feito a escolha certa. Atlas tinha sido rejeitado em outras unidades por não apresentar o visual adequado. Mas Lucas viu no animal algo familiar, uma alma ferida que só precisava de um lar onde pudesse descansar. E o cão se tornou, silenciosamente, a âncora que o mantinha inteiro. A rotina da família era simples. Café cedo, Olivia saindo para dar aulas, Lucas trabalhando com sistemas de segurança, uma área em que sua experiência militar era muito valorizada, e Atlas sempre por perto, atento, leal, presente. Então veio a notícia da morte de Brent Maxwell, o magnata implacável que dominava negócios na cidade. Lucas tinha sido contratado meses antes para revisar as medidas de segurança do prédio do empresário. Nada em comum, não fosse a revelação de que suas impressões digitais apareciam na faca do crime. Em questão de horas, a vida que ele havia construído começou a se desfazer diante de seus olhos. No julgamento, o caso foi apresentado como simples, direto e indiscutível. O promotor John Patterson montou uma narrativa tão convincente ou conveniente que não permitia brechas para dúvidas. Houve testemunhas que insinuaram um desentendimento entre Lucas e Maxwell, e um depósito bancário sem explicação clara caiu como uma bomba sobre os jurados. O juiz Harrison Cole, conhecido por resolver casos com agilidade, reforçou cada argumento do promotor. A defesa, mesmo esforçada, não conseguiu combater o peso das evidências apresentadas, e Lucas foi condenado à morte com uma frieza que o atingiu como uma bofetada. Ele tentou gritar sua inocência, mas sua voz ecoou no tribunal como se ninguém pudesse ouvi-lo. Mas alguém ouviu. Roy Sanders, o detetive que originalmente investigou o caso, começou a sentir nos ossos que havia algo errado. Primeiro foi apenas um incômodo, coincidências demais,
provas que pareciam ter sido colocadas com perfeição quase artificial. Sanders tentava afastar a sensação, dizendo a si mesmo que deveria confiar no processo. Mas a inquietação retornava todas as noites, até que se tornou insuportável. Decidiu reabrir por conta própria as anotações antigas, revisitar arquivos arquivados depressa demais, reler depoimentos contraditórios que, à época, ninguém quis aprofundar. Enquanto isso, Olivia enfrentava um luto vivo. Todos os dias ia trabalhar com um sorriso frágil no rosto, tentando parecer firme diante das crianças da escola, mas o coração dela desmoronava um pouco mais a cada amanhecer. Cada carta enviada a advogados era uma tentativa desesperada de impedir o inevitável. E Atlas? Atlas parecia sentir o esvaziamento da casa de forma ainda mais aguda. O cão esperava diante da porta a cada ruído, como se Lucas pudesse voltar a qualquer momento. Aos poucos foi emagrecendo, perdendo o brilho nos olhos, mas nunca deixava de erguer as orelhas ao menor som de passos no corredor. Era como se sua memória olfativa guardasse uma certeza absoluta de que seu dono ainda estava vivo. Ainda precisava dele. Ainda chamava por ele de alguma forma. O pedido final de Lucas, quando as formalidades relativas à execução foram iniciadas, surpreendeu até os funcionários da penitenciária. Não pediu uma última refeição especial, nem privilégios, nem qualquer item material. Pediu apenas para ver Atlas. Era tudo o que desejava. Um último encontro, um último toque, um último olhar que o lembrasse de que, um dia, ele fora amado sem condições. A solicitação percorreu camadas de burocracia até finalmente ser aprovada, mais por humanidade dos guardas do que pelos documentos formais. Enquanto os preparativos para a execução avançavam, Roy Sanders finalmente encontrou aquilo que procurava. Documentos apagados, registros alterados, uma sequência de ligações telefônicas envolvendo um nome obscurecido nos relatórios. Ethan Ward, conhecido nos círculos criminosos como um limpador, alguém contratado para eliminar obstáculos e fabricar cenários convenientes. Sanders percebeu, horrorizado, que todo o caso havia sido construído para incriminar Lucas, porque ele conhecia demais as falhas de segurança que Maxwell usava para encobrir suas operações ilegais. Alguém precisava silenciar Maxwell e silenciar também quem pudesse testemunhar sobre seus negócios. Enquanto isso, no presídio, Olivia chegava com Atlas. O cão, ao sentir o cheiro do lugar, ficou inquieto, mas não hesitou em seguir adiante quando reconheceu o perfume dela. Entrar na penitenciária parecia contrariar todo o instinto que havia nele, mas o vínculo com Lucas era mais forte que qualquer medo. Um guarda os conduziu pelos corredores, e cada passo ecoava como se fosse parte de um destino inevitável. Olivia tinha o coração apertado. A cada vez que imaginava o encontro, lágrimas ameaçavam subir, mas ela as engolia, determinada a se manter firme até o fim. Quando finalmente abriram a porta da sala, onde Lucas aguardava, o mundo pareceu parar. Atlas ficou imóvel por um breve instante, como se precisasse confirmar que era realmente seu humano ali, diante dele, em carne e osso. E então disparou, avançando com uma força desesperada, emitindo sons baixos e emocionados que nem pareciam de um cão treinado, mas de um companheiro que reencontrava metade de sua alma. Lucas caiu de joelhos, incapaz de conter as lágrimas. Abraçou Atlas com uma urgência que misturava amor e desespero, afundando os dedos na pelagem do animal, como se tentasse memorizar cada detalhe antes que o tempo acabasse. Os guardas que observavam a cena, homens acostumados à rotina dura da prisão, sentiram algo se romper dentro deles. Ninguém desviou o olhar por obrigação profissional, mas vários desviaram para não serem flagrados, enxugando discretamente a emoção no rosto. Era impossível não reconhecer que ali havia algo mais profundo do que um simples encontro entre homem e animal. Nesse momento, enquanto Lucas tentava saborear cada segundo daquela despedida, Atlas mudou de comportamento. De repente ergueu o focinho, farejou o ar e se aproximou da velha jaqueta que Lucas segurava. Começou a arranhá-la, cheirá-la intensamente, como se buscasse algo escondido nela, algum fragmento de memória que só ele conseguia decifrar. Olivia observou confusa, mas antes que pudesse questionar, a porta se abriu com violência.
Roy Sanders entrou ofegante, trazendo consigo a revelação que mudaria tudo. Era o início de uma reviravolta que nenhum deles poderia ter previsto. E enquanto Lucas apertava Atlas uma última vez, sem saber o que estava prestes a acontecer, o destino deles começava a se mover na direção oposta à tragédia que parecia inevitável. Quando Roy Sanders entrou de forma abrupta na sala, trazendo nos olhos uma urgência que destoava da compostura habitual de um detetive experiente, a atmosfera mudou como se uma corrente de ar frio atravessasse o ambiente. Lucas, ainda ajoelhado ao lado de Atlas, ergueu o rosto úmido de lágrimas, confuso com a presença inesperada. Olivia, que tentava manter a respiração estável enquanto observava a interação entre o homem que amava e o cão que era parte essencial da família, se levantou instintivamente. Os guardas trocaram olhares rápidos, mas ninguém ousou intervir. Havia algo na postura de Sanders, uma mistura de pressa, medo e determinação, que deixava claro que ele não estava ali para formalidades. Sanders caminhou até a diretora da unidade, que viera acompanhar o encontro, e estendeu um conjunto de documentos, apontando para eles com o dedo trêmulo de quem sabe que cada segundo de atraso pode custar uma vida. A voz dele, embora firme, carregava a tensão acumulada nas últimas horas. Explicou em poucas frases, rápidas demais para que todos absorvessem imediatamente, que encontrara provas gravíssimas de adulteração no caso. Citações de arquivos apagados, registros telefônicos que contradiziam o relatório oficial e um nome que ecoava como uma sentença sombria: Ethan Ward. A diretora franziu o senho, pediu esclarecimentos, mas Sanders insistiu que não havia tempo a perder. Precisavam suspender a execução imediatamente. Enquanto isso, Lucas permanecia imóvel, tentando entender se aquilo era mais uma crueldade do destino, uma falsa esperança que só prolongaria seu sofrimento, ou se finalmente a verdade que carregava no peito encontrara um caminho para ser ouvida. Atlas, como se percebesse a grandeza do momento, ficou em silêncio ao lado do dono, mas seus olhos atentos seguiam cada movimento de Sanders. Aquele comportamento incomum do animal, o faro insistente na jaqueta de Lucas, parecia ter sido um presságio do que estava prestes a acontecer. Olivia também sentia o coração acelerar com a ideia de que algo estava, finalmente, mudando depois de tantos anos de desespero contido. Os próximos minutos foram carregados de caos contido. Ordens ecoaram pelos corredores da penitenciária. Rádios chiavam informações urgentes. Passos apressados ressoavam em direção ao setor de execução. Técnicos que já preparavam a sala estéril, onde a vida de Lucas seria encerrada, interromperam seus movimentos ao receber a mensagem da diretora. Alguns se entreolharam incrédulos, como se nunca tivessem presenciado algo assim. Um destes funcionários, há anos acostumado à rotina rígida das execuções, fechou lentamente a caixa que continha os instrumentos médicos e murmurou, quase sem voz, que talvez fosse a primeira vez que um condenado tivesse seu destino suspenso, com a agulha já esterilizada e pronta para uso. Lucas foi conduzido para uma sala reservada enquanto aguardavam orientações oficiais do tribunal. Caminhava como alguém que teme acreditar na própria esperança. A sensação de que cada instante poderia ser o último ainda o acompanhava. Mas havia algo diferente agora. Uma chama que Atlas reacendera dentro dele desde o momento em que tocou seu rosto com o focinho, tremendo de emoção. Olivia permaneceu ao seu lado durante todo o tempo, segurando sua mão com força, como se pudesse ancorá-lo no mundo que tentavam arrancar dele há 5 anos. A dúvida, no entanto, ainda pairava no ar, uma sombra insistente que lembrava aos três que nada estava garantido. Enquanto aguardavam a devolutiva do tribunal, Sanders relatou rapidamente o que descobrira. Começou explicando que, ao revisitar os registros da noite do assassinato de Brent Maxwell, percebeu inconsistências gritantes. Arquivos que deveriam estar anexados à investigação haviam desaparecido ou reaparecido em versões alteradas. Telefones associados a Ethan Ward, um profissional conhecido no submundo por limpar cenas de crimes e eliminar evidências, mostravam atividade intensa perto do edifício de Maxwell, na noite em que o empresário foi morto. Ward, até então ausente das investigações oficiais, aparecia agora como uma peça central em uma engrenagem de corrupção
que Maxwell estava prestes a expor antes de morrer. O nome de Ward era seguido por movimentações financeiras suspeitas, todas alinhadas às contas ligadas às empresas de fachada que Maxwell utilizava para seus negócios ilegais. Lucas, por sua vez, estava associado ao magnata apenas pela prestação de serviço em segurança, o que transformava sua presença nas investigações em um alvo fácil para uma armação. Sanders explicou que estava convencido de que Lucas fora incriminado por ser alguém que sabia demais, mas que não possuía poder ou influência suficientes para se defender das forças que o silenciaram. O promotor Patterson e o juiz Cole, cada um a seu modo, contribuíram para que o caso fosse tratado como um problema simples, rápido e conveniente de se resolver. Enquanto ouvia tudo, Lucas sentia como se estivesse fora do próprio corpo. Era difícil aceitar que, finalmente, alguém enxergava a verdade que ele gritava há anos. Uma verdade que parecia tão óbvia para ele, mas tão distante para o resto do mundo. Olivia apertava sua mão com mais força a cada nova revelação, e os olhos de Atlas se mantinham fixos no dono, atentos às mudanças de expressão e ao tom das vozes ao redor. Era como se o animal percebesse que, naquele momento, todo o sofrimento deles estava prestes a se transformar em algo diferente, algo que poderia, enfim, trazer justiça. As horas seguintes foram dominadas por telefonemas frenéticos entre a direção da prisão, advogados, promotores e representantes do Tribunal Estadual. A execução foi oficialmente suspensa, e uma audiência emergencial foi marcada para reavaliar o caso à luz das novas evidências. A notícia se espalhou rapidamente pelos corredores da penitenciária, criando um clima de inquietação entre funcionários e internos. Muitos nunca tinham visto uma reviravolta semelhante. Havia murmúrios, suposições, comentários abafados sobre injustiça e corrupção. Pela primeira vez em 5 anos, Lucas sentiu que sua voz poderia ser ouvida de verdade. Ao ser levado de volta para uma sala mais confortável, longe do ambiente opressor onde quase teve a vida encerrada, Lucas respirou fundo. O ar parecia diferente, menos pesado, menos final. Olivia acariciou seu rosto com delicadeza, incapaz de conter algumas lágrimas de alívio que escorreram pelos olhos. Atlas, que não desgrudava deles, deitou ao lado de Lucas, apoiando a cabeça em sua perna, como se quisesse garantir que, enquanto ele estivesse ali, nenhuma injustiça voltaria a tocá-lo. Mas a sensação de vitória ainda era frágil, incompleta. Sanders explicou que, embora as provas fossem fortes, ainda faltava a peça que tornaria impossível negar a armação. Era preciso encontrar algo definitivo, algo que conectasse diretamente a cena do crime à mão de quem realmente esteve lá naquela noite. Um fio solto, um fragmento físico que não pudesse ser ignorado pelo tribunal. Essa lacuna pairava sobre todos como um lembrete de que a batalha não estava vencida. Foi nesse momento que Sanders mencionou a importância de revisitar qualquer objeto que Lucas tivesse utilizado no dia do assassinato, especialmente aqueles levados de volta para casa após sua prisão. Olivia, ao ouvir isso, lembrou imediatamente da estranha reação de Atlas quando viu a jaqueta de Lucas mais cedo. O cachorro havia cheirado e arranhado o tecido com insistência, como se tentasse revelar algo ali escondido. Na confusão do momento, ninguém dera a devida atenção, mas agora esse detalhe assumia um peso diferente. Olivia comentou rapidamente sobre o comportamento do cão, e Sanders reagiu com um interesse imediato, perguntando se havia objetos do dia do crime guardados em casa. Ao confirmar que sim, Olivia sentiu o coração acelerar com uma certeza silenciosa. Atlas estava tentando mostrar algo importante, algo que ela não fora capaz de compreender antes. Ao final daquele dia, com a formalização da suspensão da execução e a marcação da audiência extraordinária, Lucas deixou a sala com uma nova postura. Ainda havia medo, claro, mas agora havia também propósito. Olivia o abraçou com força assim que tiveram um momento a sós, e Atlas subiu as patas dianteiras sobre eles, como se quisesse envolver ambos no mesmo gesto. A noite que começou como a última de sua vida havia se transformado em uma promessa frágil, mas real, de esperança. Eles não sabiam ainda que a chave para a verdade estava escondida entre as memórias silenciosas de Atlas, e que, ao voltarem para casa,
Seria o próprio cão quem guiaria o próximo passo decisivo rumo à liberdade de Lucas. Quando Olivia voltou para casa naquela noite, trazendo consigo a exaustão acumulada de horas de tensão e esperança, o silêncio pareceu acolhê-la com um peso novo. Era um silêncio diferente daquele que dominara os cômodos desde a prisão de Lucas. Não era feito de ausência, mas de expectativa. A Atlas entrou junto com ela, hesitante no começo, mas logo reconheceu o cheiro familiar do lar e caminhou pela sala, como se procurasse algo que a própria dona ainda não compreendia. O ar dentro da casa carregava traços de lembranças, de manhãs tranquilas, de risos partilhados, de uma rotina que, por anos, havia sido o sustentáculo da felicidade deles. Agora, cada objeto parecia carregar um significado oculto, um potencial de revelar o que faltava para salvar Lucas de vez. Olivia fechou a porta, respirou fundo e se apoiou nela por alguns instantes, sentindo seu corpo finalmente admitir o cansaço. A imagem de Lucas, ainda vestido com o uniforme da prisão, abraçando o Atlas com uma mistura de desespero e alívio, insistia em permanecer viva diante de seus olhos. Era impossível afastá-la, e ela não queria fazê-lo. Era a prova de que ainda havia algo para recuperar, algo para lutar. Porém, junto dessa lembrança vinha também o comentário de Sanders sobre a necessidade de encontrar a prova definitiva, o elo que tornaria impossível qualquer recusa do tribunal. A ideia martelava em sua mente como uma responsabilidade pesada demais para carregar sozinha. Atlas, por sua vez, não descansou nem por um segundo após entrar. O cão farejou as cadeiras, as paredes, os cantos da sala e finalmente dirigiu-se quase de imediato ao armário onde Olivia guardava alguns dos pertences de Lucas. Ele arranhou levemente a porta e olhou para ela, com aquele olhar profundo e insistente que, muitas vezes, substituía qualquer linguagem humana. Olivia hesitou antes de abrir, temendo que a comoção a derrubasse de vez. Mas o comportamento de Atlas era tão determinado que ela suspirou e se obrigou a segui-lo. Assim que a porta se abriu, o cão enfiou o focinho entre as roupas penduradas e começou a farejar com mais intensidade do que mostrara na prisão. Era como se estivesse sendo guiado por algo que só ele podia captar. Olivia observou em silêncio, o coração acelerando a cada segundo. O comportamento de Atlas não era aleatório. Ele sabia muito bem o que procurava, mesmo que ela ainda não conseguisse entender o que. O cão afastou peças com o focinho e empurrou uma mochila velha, uma que Lucas usava com frequência nos dias em que fazia visitas de manutenção aos sistemas de segurança dos clientes. A mochila caiu no chão com um som surdo, e Atlas imediatamente se ajoelhou sobre ela, arranhando o tecido e tentando abrir o zíper com os dentes. Olivia se aproximou devagar, como se temesse quebrar a ligação invisível entre o cão e sua lembrança. Ajoelhou-se ao lado de Atlas e passou a mão gentilmente sobre as costas dele para tentar acalmá-lo, mas Atlas não se deixou distrair. Seus instintos estavam em estado puro, guiando-o por uma certeza silenciosa. Quando Olivia abriu a mochila, viu apenas os objetos que lembrava. Algumas ferramentas, papéis antigos, notas rabiscadas por Lucas. Mas Atlas afastou tudo com a pata, farejou a lateral da mochila e, em seguida, rosnou baixinho. Não de ameaça, mas de insistência. Olivia segurou a respiração. Empurrou a mão para dentro, buscando o que o deixava tão inquieto, até sentir a textura diferente da forração interna. Era mais rígida do que deveria. Com mãos trêmulas, ela puxou o revestimento, que cedeu lentamente, revelando um pequeno espaço escondido. Dentro dele havia um objeto metálico, frio ao toque e pequeno o suficiente para passar despercebido durante qualquer inspeção superficial. Quando Olivia o retirou, viu que se tratava de um fragmento, uma lasca de um acessório fino, talvez um relógio. O metal refletiu a luz fraca da sala e, ao girá-lo entre os dedos, ela percebeu algo gravado. Uma marca, uma inscrição minúscula, mas distinta, a mesma que vira em fotografias das evidências apresentadas no tribunal durante o julgamento de Lucas. Era impossível confundir. O fragmento pertencia ao relógio caríssimo de Brent Maxwell, o mesmo relógio que, segundo a acusação, estava intacto no momento de sua morte. Por um longo instante, Olivia não se moveu. Apenas olhou para o pequeno objeto na palma da mão,
sentindo o peso de tudo o que aquilo significava. Aquele fragmento não deveria estar ali. Não em uma mochila de Lucas, não misturado a ferramentas de trabalho. Se estivesse ali, era porque havia sido arrancado de Maxwell durante uma luta. Uma luta que Lucas sempre dissera não ter travado. A única explicação possível era que o verdadeiro assassino esteve com Maxwell. Deixou cair o fragmento ou o prendeu na roupa de Lucas sem que ele percebesse, e que, em algum momento, o objeto se desprendeu para dentro da mochila. Era a peça que faltava, a prova física que ligaria diretamente à cena do crime, a presença de alguém que não era Lucas. E fora Atlas quem a encontrara, quem a guardara em sua memória olfativa por 5 longos anos, esperando que eles finalmente entendessem o que ele vinha tentando dizer. As lágrimas escorreram pelas bochechas de Olivia, mas não eram de tristeza. Eram de alívio e incredulidade. Atlas lambeu sua mão como se confirmasse que sim, aquilo era importante. Aquilo era a chave. Ela o abraçou por alguns segundos, sentindo seu corpo quente e firme. Era difícil acreditar que um cão, marcado pela rejeição e pela dor, tivesse conservado dentro de si o fio que tiraria Lucas da linha da morte. O amor, às vezes, tinha formas que os humanos jamais compreenderiam por completo. Sem perder tempo, Olivia pegou o telefone e ligou para Sanders. O detetive atendeu rapidamente, como se estivesse à espera de algo. Quando ela explicou o que havia encontrado, ele pediu que ela não tocasse mais no objeto e o guardasse em algo limpo até que ele chegasse. Sua voz, antes firme, vacilou por um segundo ao reconhecer a magnitude da descoberta. Em poucos minutos ele estava na porta da casa e Olivia o conduziu até a sala onde o fragmento descansava sobre um lenço limpo. Sanders examinou-o com uma precisão quase reverente, verificando a inscrição, o tipo de metal e a forma irregular da peça. Confirmou imediatamente que correspondia ao relógio de Maxwell, cuja estrutura interna deixava claro que algum componente havia sido arrancado na ocasião do crime. A confirmação trouxe a todos uma mudança palpável no ar. O que antes parecia apenas esperança, tornou-se convicção. Finalmente possuíam a prova inegável que conectava o crime à presença de outra pessoa naquela noite. Sanders agradeceu a Olivia repetidas vezes, mas também se ajoelhou por um instante ao lado de Atlas, passando a mão na cabeça do animal com profundo respeito. Era evidente que o detetive compreendia o papel crucial que o cão tinha desempenhado, e a imagem daqueles dois, um homem da lei e um cão fiel, parecia selar uma aliança que transcendia explicações racionais. Na manhã seguinte, a audiência emergencial começou com o tribunal lotado de jornalistas, advogados, representantes da promotoria e familiares de Lucas. O ambiente era tenso, carregado de murmúrios e flashes de câmeras. Todos sabiam que aquele julgamento não era apenas sobre a inocência de um homem, mas sobre a integridade de todo um sistema que, por anos, fechara os olhos para a verdade. Quando o juiz entrou na sala e pediu silêncio, o ar pareceu estagnar. O advogado de Lucas apresentou o fragmento do relógio com a seriedade de quem segura nas mãos o destino de uma vida inteira. Explicou a origem do objeto, descreveu o comportamento de Atlas e mostrou como a peça se encaixava perfeitamente na estrutura do relógio de Maxwell. Sanders testemunhou em seguida, revelando as provas adulteradas, as ligações telefônicas de Ward, as inconsistências na investigação e as conexões financeiras que haviam sido apagadas dos registros oficiais. Cada nova informação aprofundava o buraco no qual Patterson e Cole estavam prestes a cair. Quando chegou a vez da promotoria falar, Patterson parecia uma sombra do homem confiante que havia condenado Lucas com tanta segurança anos antes. Tentou argumentar que o fragmento poderia ter sido colocado ali posteriormente, mas sua voz não tinha convicção, e suas palavras foram facilmente desmanteladas pela defesa, que apresentou a análise cronológica dos materiais encontrados. O tribunal inteiro parecia entender que o castelo de cartas construído sobre a culpa de Lucas estava desmoronando diante de seus olhos. Ao final da sessão, o juiz anunciou o veredito com uma clareza que não deixava margem para dúvidas. Lucas Hale estava absolvido de todas as acusações e completamente inocentado. O silêncio que se seguiu durou apenas um segundo,
porque logo se transformou em uma onda de emoção que percorreu toda a sala. Olivia levou as mãos ao rosto, incapaz de conter o choro, enquanto Lucas, ainda surpreendido, sentia o peso esmagador da injustiça finalmente se dissipar. Os guardas que antes o escoltavam, agora o libertavam. E ele caminhou até Olivia como alguém que renascia. Atlas, presente ao lado dela, pulou em seu peito com a força de uma saudade acumulada por anos, lambendo seu rosto como se também comemorasse a vitória. Mas o dia ainda guardava desdobramentos inevitáveis. Patterson foi algemado no próprio tribunal, acusado de adulteração de provas e conluio. O juiz Cole entrou em investigação imediata, sua carreira e reputação desmoronando diante da nação. E Ethan Ward, já localizado pela polícia, confessara sob interrogatório que fora contratado para executar Maxwell e criar um cenário que incriminasse um inocente. Quando Lucas deixou o tribunal, abraçado a Olivia e com Atlas caminhando ao seu lado, sentiu pela primeira vez em muito tempo que o ar era de verdade. A liberdade que lhe fora devolvida vinha carregada de dor, mas também de um reconhecimento profundo. Ele não havia sobrevivido sozinho. Atlas, o amigo silencioso que tantos haviam descartado por uma cicatriz no rosto, fora quem guardara na verdade. E agora, enquanto caminhavam juntos sob o céu aberto, Lucas sabia que o pior havia ficado para trás, embora o destino ainda guardasse provações que nenhum deles imaginava. A liberdade devolvida a Lucas não se instalou nele de maneira imediata. Mesmo quando deixou o tribunal com os braços de Olivia entrelaçados aos seus e com Atlas caminhando ao lado, a luz do dia parecia excessivamente brilhante, quase ofensiva aos olhos de alguém que passara anos respirando sombras. O mundo ao redor vibrava com sons que, por muito tempo, haviam se transformado em lembranças distantes. O burburinho das ruas, o motor dos carros, risos aleatórios que emergiam de lugares invisíveis. Para Lucas, cada passo era como atravessar um terreno desconhecido e, ao mesmo tempo, familiar, como se estivesse voltando para uma vida que continuara sem ele. Olivia o observava atentamente, temendo que a alegria do momento se chocasse contra a fragilidade emocional que ele ainda carregava. Atlas, porém, era o laço que o segurava à realidade. O cão não desgrudava de seu dono, caminhando com o corpo sempre um pouco encostado em sua perna, como se pudesse protegê-lo mesmo ali, em plena liberdade. Os olhos atentos de Atlas verificavam constantemente a distância entre os dois, e toda vez que Lucas diminuía o passo ou respirava fundo, o animal olhava para cima, buscando seu rosto, como se perguntasse silenciosamente se estava tudo bem. Era como se ele próprio soubesse que, embora o homem estivesse livre, ainda havia feridas profundas que não cicatrizariam de um dia para o outro. Foram direto para casa, e quando atravessaram a porta, o ar carregado de lembranças os envolveu como um abraço apertado demais. Lucas ficou parado por alguns segundos na entrada, sentindo o cheiro do lar. Não apenas o perfume suave de Olivia, mas também o odor de madeira, dos livros empilhados na sala, e de Atlas, que impregnara cada canto com sua presença fiel. Era um perfume de vida, tão diferente daquele das paredes frias da prisão, que por pouco não o fez desabar. Olivia percebeu o momento exato em que ele vacilou e pousou a mão sobre o peito dele, guiando-o com calma para dentro, como se temesse que ele se desfizesse no ar se ela não o tocasse. Atlas correu até sua tigela vazia e depois voltou até Lucas, empurrando sua mão com o focinho. Era um gesto simples, mas carregado de significado. Como se ele dissesse que tudo estava em seu lugar novamente, que o mundo podia continuar de onde parara. Lucas sorriu pela primeira vez desde que saíra do tribunal. Um sorriso pequeno, quase quebrado, mas verdadeiro. Ajoelhou-se e abraçou o companheiro com força, sentindo o calor do corpo dele contra o seu. Esse toque, mais do que qualquer palavra, ancorava Lucas no presente. Era a certeza de que, por maior que fosse a escuridão que enfrentara, havia luz suficiente ali para começar de novo. Porém, naquele mesmo instante de renascimento, havia também um peso que rondava a expressão de Olivia. Ela sabia que não podia esperar mais para contar a ele a verdade que vinha carregando sozinha,
desde que obtivera os últimos resultados veterinários de Atlas. Havia decidido não revelar nada enquanto Lucas ainda enfrentava a morte, mas agora que a vida se abria novamente diante deles, ela precisava quebrar o silêncio. Esperou que ele se levantasse, esperou que respirasse fundo, e então pronunciou o nome do cão com uma delicadeza que anunciava que algo grave estava por vir. Lucas percebeu imediatamente a mudança no tom dela. Virou-se para Olivia com uma expressão que misturava preocupação e preparo, como um soldado acostumado a receber más notícias. Olivia pediu que ele se sentasse, e quando ele o fez, ela tomou sua mão e respirou fundo, buscando palavras que pudessem suavizar o impacto, embora soubesse que isso era impossível. Explicou que nas semanas anteriores, enquanto Lucas ainda estava preso, Atlas havia apresentado sinais de fraqueza que não podiam ser atribuídos apenas à saudade. Contou sobre as visitas ao veterinário, sobre os exames que haviam sido feitos e sobre o diagnóstico devastador, uma forma rara e agressiva de câncer, já em estágio avançado. Por um momento, o mundo de Lucas pareceu encolher até se reduzir ao som da própria respiração. Ele olhou para Atlas que, sentado à sua frente, o encarava com olhos calmos e confiantes, alheio às palavras que estavam sendo ditas, mas não à angústia que começava a preencher o ambiente. Lucas levou a mão ao focinho do cão e sentiu o toque quente e familiar, percebendo agora que o cansaço que julgara consequência da tristeza era algo muito mais profundo e cruel. Um silêncio sombrio se instaurou na sala, e mesmo o som distante da rua pareceu desaparecer. Era como se o universo houvesse decidido apertar uma pausa para permitir que aquela dor atravessasse o coração dele por inteiro. Mas o abatimento que tomou conta de Lucas não permaneceu por muito tempo. Após o choque inicial, algo dentro dele se levantou. Uma força antiga, forjada nos anos de combate e mantida viva pelos anos de injustiça. Ele se recusou a aceitar que, depois de perder quase tudo, o destino estivesse agora tentando arrancar dele o único ser que jamais o abandonara. Olivia o observou com lágrimas nos olhos quando ele se levantou, com uma determinação que não deixava dúvidas. Ele disse a ela, com a voz embargada, mas firme, que faria tudo ao seu alcance para salvar Atlas, ou pelo menos para lhe dar a melhor chance possível. Era uma promessa que vinha do fundo do seu ser. Lucas pegou o telefone naquela mesma noite. Chamou o veterinário, pediu relatórios detalhados, pesquisou clínicas especializadas e opções de tratamento em diferentes estados. Descobriu que havia uma instituição renomada na Costa Leste disposta a tentar um protocolo experimental. Sem hesitar, tomou a decisão de seguir por esse caminho. Quando Olivia mencionou os custos elevados do tratamento, Lucas respondeu apenas que a indenização que recebera pela prisão injusta não significava nada se não pudesse usá-la para salvar o amigo que literalmente salvara sua vida. Os dias seguintes foram marcados por viagens, consultas, exames e longas horas de espera em salas brancas demais, cheias de cheiro de desinfetante e de murmúrios de esperança misturados ao medo. Atlas permanecia ao lado deles, às vezes demonstrando cansaço, outras vezes mostrando um brilho nos olhos que parecia desafiar a própria doença. Lucas ficava sentado ao seu lado durante os tratamentos, segurando sua pata e sussurrando palavras que só ele e o cão entendiam. Olivia se dividia entre cuidar dos dois e enfrentar o peso emocional que se acumulava em seus próprios ombros. Mas naquele pequeno triângulo, homem, mulher e animal, havia uma força silenciosa, uma união que nenhuma adversidade conseguira romper até então. Quando os primeiros resultados começaram a surgir, trazendo com eles sinais de melhora, mesmo que modestos, a esperança se infiltrou nos três como uma brisa suave após uma tempestade longa demais. Os médicos explicaram que a terapia experimental parecia estar retardando o avanço das células malignas. Atlas começou a comer um pouco melhor, a caminhar com mais firmeza e, em certos momentos, até ensaiava movimentos brincalhões, como se quisesse mostrar que ainda estava ali, lutando ao lado deles. Lucas chorou em silêncio na primeira vez em que o viu tentar pegar uma bola. Não de tristeza, mas de gratidão. Ao fim de um mês, um evento inesperado transformou a jornada deles em algo maior do que poderiam imaginar.
A história de Lucas e Atlas ganhara destaque na imprensa. O veterano injustamente condenado e o cão que guardara, durante 5 anos, a pista que o inocentaria. Organizou-se uma homenagem pública em um trecho da costa que havia se tornado um refúgio para os três. Amigos, antigos colegas de serviço, jornalistas e até autoridades compareceram para celebrar não apenas a vitória judicial, mas, sobretudo, a prova viva de lealdade que Atlas representava. O governador fez questão de entregar pessoalmente uma medalha ao cão, pendurando-a em seu pescoço com a solenidade que se reserva aos heróis. Atlas permaneceu calmo, quase majestoso, como se compreendesse o significado daquele momento. As pessoas ao redor se emocionaram. Muitos enxugaram lágrimas. E quando Lucas ergueu a mão para acariciar seu companheiro, a plateia inteira pareceu prender a respiração. Depois da cerimônia, enquanto o sol se aproximava do horizonte, tingindo o céu de tons dourados e violetas, Lucas, Olívia e Atlas se afastaram da multidão e caminharam até a beira do mar. A brisa fresca acariciava seus rostos, e o som das ondas quebrando suavemente criava uma música que parecia embalar a alma. Atlas caminhava devagar, mas cada passo era firme, cheio de propósito. Lucas sentou-se na areia e posicionou o cão ao seu lado, apoiando a mão sobre o corpo quente e forte de seu amigo. Olívia se sentou perto, envolvendo-os com a serenidade de quem finalmente podia respirar. Lucas olhou para o oceano e sentiu que sua vida, antes tão fragmentada, finalmente começava a se recompor. Ali, naquele instante, percebeu que a felicidade não estava em derrotar a morte ou a injustiça, mas em conquistar cada momento de paz ao lado daqueles que amava. Atlas encostou a cabeça em sua perna, olhando o horizonte com ele, como se também contemplasse o vasto caminho que haviam percorrido juntos. Lucas inclinou-se e sussurrou ao cão, a voz baixa e cheia de emoção. Você me salvou. Agora é a minha vez. O sol lentamente desapareceu atrás da linha d'água, deixando para trás uma escuridão suave e aconchegante. O futuro ainda era incerto, e Lucas sabia que o tempo com Atlas era precioso e limitado. Mas naquele momento, diante do mar infinito, sentiu que cada segundo valia mais do que qualquer vitória, e entendeu com absoluta clareza que a verdadeira força estava na lealdade silenciosa, na coragem de continuar e no amor que, às vezes, caminhava sobre 4 patas. Se não te é indiferente como esta história vai terminar, apoia o canal, inscreve-te, assiste a novos vídeos e partilha este vídeo com os teus amigos. Lemos todos os comentários. Escreve de onde estás a assistir.